Será que o Daniel Mastral está sendo cancelado no astral? O que acontece depois de uma dessoma, uma morte tão trágica como essa? É sobre isso que a gente vai refletir no vídeo de hoje. Saudações, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez um vídeo muito sério, muito profundo, onde a gente vai abordar um tema muito sensível. Então, primeiramente, eu gostaria de irradiar energias positivas para essa consciência extrafísica agora, o Daniel, que dessomou nessa situação trágica, e para toda a sua família. Que vocês consigam encontrar um conforto, uma paz e um discernimento evolutivo sobre o que está acontecendo e quais são os melhores caminhos para seguirmos em frente. Esse vídeo aqui é um vídeo que está fluindo direto do meu coração, não tem roteiro nenhum, e eu quero abordar com vocês essa situação de um ponto de vista mais profundo do que o convencional, um ponto de vista conscienciológico, onde a gente vai analisar as múltiplas facetas dimensionais que envolvem a vida dos seres humanos, especialmente em situações tão difíceis e trágicas como essa, onde houve uma morte, uma dessoma, um descarte do soma do corpo físico de maneira tão abrupta, numa situação tão controversa. Existem muitas teorias se ele acabou atentando contra a própria vida ou não, mas não é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Não vou estar abordando se houve ou não algum tipo de conspiração, alguma coisa nesse sentido, tendo em vista todas as situações que envolvem as condutas do irmão falecido Daniel nos últimos tempos, né? A sua conversão daquela religião que adorava o capiroto, né, o satanismo, para uma possível cristificação, né, um processo onde ele se tornou cristão, estava correspondendo com mensagens de Deus e por aí vai. Em torno dessa figura, dessa personalidade de Daniel Mastral, surgiram muitas teorias, muitas hipóteses que ele apresentou aí em diversos podcasts sobre sociedades secretas, sobre os rituais, essas coisas muito da pesada que acontecem, e a gente sabe que isso existe, né? Quem pesquisa o mínimo sobre a consciência e sobre energias sabe que existem diversos tipos de manipulações energéticas que ocorrem e que levam as pessoas a acreditarem e fazerem diversos tipos de rituais, que são a base de várias religiões místicas e cultos iniciáticos, enfim, existe muito disso daí. Mas o tema que eu quero abordar aqui nesse vídeo é mais específico, é sobre a depressão e sobre como ela pode ser extremamente perigosa para qualquer ser humano. Então, se você está enfrentando depressão ou conhece alguém que está passando por esse desafio, tente extrair alguma coisa positiva do vídeo de hoje. Cabe ressaltar que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é apenas a minha opinião pessoal, baseada nas minhas experiências, nas minhas pesquisas. Portanto, não acredite simplesmente no que eu vou falar, faça suas pesquisas, faça suas experiências e tenha a mente aberta para novas hipóteses. De uma forma geral, o ponto que eu quero trabalhar aqui é uma questão mais profunda da depressão. Não somente os aspectos psicológicos e biológicos da depressão, e sim os aspectos mais profundos, multidimensionais, muito caracterizados pelo assédio extrafísico. É isso mesmo. Existem seres que estão em outra dimensão, que não têm o corpo físico, chamados de espíritos, de consciências extrafísicas, e que têm um perfil negativo de vibrações, por assim dizer, um perfil assediador, promovendo diversos tipos de assédios nas consciências que estão vivas, as consciências intrafísicas. Essa situação dos assédios extrafísicos é muito comum em pessoas que têm depressão. A maioria das pessoas que sofrem um quadro de depressão grave sofre casos graves de assédio extrafísico. Essas pessoas não sabem, não têm noção, não fazem ideia de que elas estão sendo assombradas por espíritos que estão em outras dimensões. Que essas consciências que estão em outras dimensões, uma consciência extrafísica, acaba vindo muitas vezes cobrar dívidas antigas,
de outras vidas, acaba vindo sugar uma energia através dos maus hábitos, especialmente os vícios, como, por exemplo, o álcool, drogas, cigarro, pornografia, glutonices e por aí vai. Então, as consciências que estão vivas aqui na matéria, nós, as consciências intrafísicas, os seres humanos vivos, sofrem muitos assédios extrafísicos e não se dão conta disso. E esses assédios, eles só chegam até nós porque nós temos algum tipo de brecha, que são os assédios intraconscienciais, ou seja, o autoassédio. Então aqui fica bem importante a gente trazer a primeira distinção clara aqui nesse vídeo, que é a diferença entre o autoassédio e o heteroassédio. O autoassédio é aquele assédio promovido por si mesmo, onde a própria consciência começa a se julgar, a pensar negativo, a fazer avaliações erradas sobre si mesmo, a se colocar para baixo, a se autossabotar, a ter pensamentos, sentimentos negativos. Esse autoassédio é a base da atração de heteroassédio. Por quê? Porque as consciências que estão nas outras dimensões, elas são atraídas por afinidade. Então, se você começa a pensar negativamente sobre si mesmo, começa a falar coisas ruins, começa a pensar mal dos outros, começa a sentir inveja, raiva, ganância, luxúria, todos os 7 pecados, você começa a atrair consciências que não têm corpo, que estão em outra dimensão e que têm esse mesmo padrão vibracional. Então, nesse caso em específico, o irmão em questão, que hoje em dia já é uma consciência, uma consciência extrafísica, ele falava muito sobre situações muito da pesada, né? Situações envolvendo rituais, envolvendo sacrifícios, envolvendo coisas que são temas muito densos, muito pesados, e que por muitas vezes acabavam gerando nele próprio, essa é a minha hipótese, um caso de autoassédio. Ele ficava confuso, ele ficava relutante, muitas vezes, possivelmente, ele se arrependia do que ele tinha feito, e isso poderia gerar um auto-julgamento e uma série de pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, sentimentos negativos, acabam atraindo consciências extrafísicas da pesada, e que muitas vezes promovem os pensamentos mais macabros do mundo, dentre eles o pensamento constante, a obsessão de tirar a própria vida. Então, esse é um dos quadros mais graves que pode ocorrer quando a pessoa está em depressão, porque ela não se dá conta de que existe uma pressão externa, um heteroassédio, um assédio que vem de fora, por culpa dela mesma, por responsabilidade, melhor dizendo, dos seus próprios assédios intraconscienciais. Então, o que se deve fazer num caso desse? A pessoa tem que trabalhar uma cura completa. Ela precisa renovar a sua vida em todas as dimensões. Ela precisa trabalhar a sua saúde física. Afinal de contas, a depressão não é só psicológica, espiritual. Ela tem questões físicas, ela tem implicações biológicas na bioquímica do cérebro e por aí vai. Então, a pessoa precisa cuidar da alimentação, fazer exercício. É dito por muitos médicos, muitos especialistas, que os exercícios físicos são, digamos, uma das melhores formas de prevenir a depressão em si. Porém, os exercícios não são a única coisa importante de se fazer, ou o cuidado com o corpo. É preciso cuidar muito dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua energia. Por isso nós precisamos sempre estar fazendo uma renovação da nossa consciência, uma intraconsciencialidade, olhar para dentro de si mesmo, fazer uma autopesquisa profunda, para identificar quais são os pontos negativos que nós estamos vibrando e que estão atraindo essas consciências. Em casos extremos, onde a pessoa chega a ter vontade de tirar a própria vida, na minha opinião, sempre tem algum tipo de influência externa. Sempre tem aquelas consciências que fizeram isso em outro tempo, outro momento evolutivo, tiraram a própria vida e que estão sofrendo, que estão numa dimensão densa, em algo bem pesado, aquele chamado umbral, a baratrosfera, a energia mais pesada possível, estão sofrendo com isso e muitas vezes acabam assediando outras pessoas para seguirem nesse mesmo caminho.
Nesse caso, é muito possível que tenha havido, inclusive, a influência do que é chamado um mega assediador, que é uma consciência tão líder no sentido negativo, que tem tanta influência sobre outras consciências, que acaba formando, digamos, uma legião de consciências assediadoras. E isso pode ser muito perigoso, pode ser muito nocivo, pode causar realmente a morte, a tentativa contra a própria vida, que é algo muito nocivo. Se foi isso que aconteceu ou não, no caso do Daniel, eu não sei, não estou aqui opinando sobre o que aconteceu ou não. O que eu quero falar é justamente sobre essa depressão. E como que a gente faz, de uma forma geral, resumida, simples, para trabalhar com isso? Não tem. Né? Trabalhar com isso requer profundidade. Não tem muita simplicidade para tratar depressão. A primeira coisa, a pessoa tem que procurar ajuda. Se você está sofrendo de depressão, procure ajuda de um médico, de um especialista. Vá visitar um médico. Se possível, vá até um psiquiatra. Muitas vezes é necessário tomar remédios. Aí eu sou terapeuta holístico, sou mentor e coach, mas eu sei que em muitos casos é necessário a pessoa começar o tratamento tomando medicações. Nem sempre ela consegue resolver por conta própria. É importante também fazer todo um trabalho da linha espiritual. Independentemente da sua crença, você pode ir até a sua religião. De repente, você acredita na igreja, vá até a igreja, vá se benzer, vá, se você é espírita, vá fazer uma sessão de desobsessão. Se você é da Umbanda, vá lá fazer um descarrego. Enfim, independentemente da sua crença, você precisa trabalhar a sua energia para se livrar dessas influências externas, desses assédios. Porque só assim você vai conseguir ter mais clareza no seu pensamento, nos seus sentimentos. E isso vai afetar positivamente a sua energia. Então, se libertando dessas influências externas, desses assédios extrafísicos, você promove uma limpeza do seu campo e aí você consegue identificar quais pensamentos, sentimentos são seus e quais são intrusivos, são invasivos, que estão ali invadindo o seu campo, fazendo com que você faça uma coisa que você não faria. Você já passou por essa experiência? De ter algum tipo de pensamento tão negativo que você sabe que não é seu? Eu já passei. Eu já passei mais de uma vez. E eu já tive experiências muito pesadas, negativas nesse sentido, que inclusive culminaram numa situação que um dia eu posso contar para vocês em detalhes, se você quiser saber, me conta aqui, de um jovem que tirou a própria vida no quartel. Eu tive uma intuição, sonhos, uma coisa muito pesada em um dia bem específico, e foi o dia que esse jovem sentiu a vontade de fazer isso. Eu acabei conseguindo evitar que ele tirasse a própria vida durante o dia que eu estava de serviço, mas em outra ocasião, alguns meses depois, infelizmente o jovem tirou a própria vida. Então eu passei por uma situação onde eu percebi esse assédio extrafísico, essas energias vindo de fora, invadindo o meu campo mental, da mesma forma que elas invadiram o campo mental daquele jovem. E havia ali uma brecha, né, no mundo interno daquele jovem que tinha pensamentos, sentimentos negativos. E aquilo gerou aquela oportunidade, aquela consciência extrafísica veio e deu um sopro negativo ali, um impulso externo, um heteroassédio, que acabou causando essa morte prematura do jovem que tirou a própria vida. Então, esses temas são muito delicados, são muito profundos. O que eu quero trabalhar aqui com vocês é um alerta para que vocês tenham um cuidado com todo mundo que está ao seu redor, aumente as suas percepções, preste atenção nas pessoas, se abra para acolher, para cuidar. Inclusive, quero abrir aqui um espaço, porque na minha agenda semanal eu tenho vários horários onde eu faço atendimentos assistenciais, sem fins financeiros. Então, aí na descrição tem um link para o acolhimento. É uma atividade que eu faço com muito amor, com muito carinho, para acolher pessoas que estão passando por momentos difíceis. Seja depressão, seja ansiedade, seja a pessoa que está perdida na vida, não sabe o que fazer, vai aí na descrição, você pode ir lá preencher um formulário e eu tendo uma vaga, a gente agenda uma conversa não tem fins lucrativos, não tem nenhum tipo de compromisso. O grande objetivo é prestar uma assistência, um cuidado. Então você não está sozinho, sozinha nessa batalha. Se você conhece alguém que está sofrendo e você acha que a minha energia pode ajudar, entre em contato comigo. Eu espero do coração poder fazer algo por essas pessoas, por você, por quem for, porque a gente precisa cuidar uns dos outros, principalmente nesses casos mais pesados. E eu estou aqui para isso, eu estou disposto a enfrentar essa batalha, eu faço técnicas
diárias de doação de energias, especificamente uma técnica da Conscienciologia que se chama TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, onde todos os dias eu estou trabalhando com a doação de energias para essas consciências que estão na outra dimensão e que precisam muitas vezes de receber uma energia mais densa de nós que estamos vivos para poderem se curar. Então eu aproveito esse momento para enviar uma energia positiva para o Daniel, em qualquer lugar que ele esteja, no cosmos, que ele possa receber aí essa luz, essa força, para ele superar essa situação. E ele possivelmente deve estar passando por uma barra pesada. Independentemente se ele tirou a própria vida ou se alguém fez parecer que fosse assim, a situação foi uma dessoma, uma morte prematura. É um cara jovem, que tinha muita vida, muita energia, que teve um bom impacto na sociedade nos últimos meses. É uma coisa a ser questionada. É uma coisa para a gente refletir, para a gente se transformar. Tá bom? É isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você de alguma forma. Esse é um assunto difícil de abordar, mas eu achei oportuno utilizar essa oportunidade de uma situação tão densa e negativa para trazer reflexões mais profundas. Então, muito cuidado com as brechas que você abre para que essas energias externas influenciem negativamente sua vida. Agora, o lado bom de tudo isso é que você pode entender que, da mesma forma que a gente cria brechas negativas para receber assédios, a gente também pode criar caminhos positivos para receber amparo. Então, toda vez que a gente tem pensamentos positivos, sentimentos nobres, que a gente trabalha em prol da nossa evolução, que a gente abre o espaço para amar, para cuidarmos uns dos outros, para sermos assistenciais, para doarmos boas energias, toda vez que a nossa intenção é pura, verdadeira, nós criamos caminhos evolutivos, caminhos iluminados. E isso atrai a energia do amparo dos anjos, que você pode chamar, dos mentores, dos guias espirituais, dos amparadores extrafísicos. Então, da mesma forma que existem seres que vibram em padrões negativos, existem seres que vibram nesses padrões positivos. E a gente quer andar acompanhado desses seres. E eu espero aqui, de alguma forma, estar fazendo um papel positivo na sua vida, amparando você nas suas escolhas evolutivas. E para isso, eu conto com a sua presença aqui no canal. Portanto, se inscreva, deixe seus comentários, sugestões. E se você quiser falar comigo, entre em contato, tá bom? Que todos estejam em paz. Até o próximo vídeo.